Tudo bem, pessoal? Estou gravando esse vídeo que eu quero falar um pouquinho a respeito do conflito que está acontecendo com Israel e algumas ponderações acerca de assuntos que eu tenho acompanhado nas mídias e até hoje eu não vi nenhum tipo de colocação como essa. Então eu queria fazer algum comentário aqui, porque a opinião pública mundial está condenando Israel, falando que Israel está cometendo genocídio, que Israel está usando força desproporcional, estão matando civis e tantas outras coisas que a gente tem visto na mídia todos os dias. Mas eu estava lendo e buscando algo que me chamou a atenção. Quais são as leis que regem as guerras, né? Quais os tratados? Então nós temos alguns tratados como o Tratado de Haia e temos também uma lei conhecida como Direito Internacional Humanitário, que são leis, né, tratados que regem as normativas, o que se pode, o que não se pode fazer numa guerra, o que seria crimes de guerra, desrespeito, né, à, à ética dentro dos conflitos. E eu descobri que entre estas leis existe uma muito simples, que uma guerra não é travada contra civis. Para se configurar uma guerra tem que ser um exército atacando outro exército e não o exército atacando uma população. E eu percebo que desde o dia 7 de outubro isso tem caído em esquecimento, porque o que o Hamas fez, esse grupo terrorista, foi um crime de guerra. Todos nós sabemos que no dia 7 de outubro eles entram pela fronteira da faixa de Gaza, que separava Gaza e Israel, e assassinam milhares ou centenas de pessoas que eram civis, que estavam participando de uma rave, que estavam nos kibbutz, nas suas casas. Eles não atacaram o exército de Israel. Então ali já era para ter acontecido um pronunciamento da ONU, dos governos mundiais, determinando que aquilo foi um crime de guerra. E aí Israel, quando responde ao ataque, não somente a esse ataque do 7 de outubro, que foi uma aberração, os terroristas, mais de 3 mil terroristas, mataram crianças, mataram idosos, mulheres, pessoas indefesas, estupraram, né? Abusaram destas pessoas, e a opinião pública mundial praticamente ficou em silêncio, né? E aí Israel responde não só a esse ataque, mas como ataques que já vem sofrendo há anos e anos, de foguetes que vêm da faixa de Gaza, de atentados que acontecem. E aí quando Israel responde, aí a opinião pública mundial se posiciona dizendo que é força desproporcional, que Israel não tinha direito de fazer isso. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é que Israel ele só tem respondido aos ataques de quem ataca Israel, né, de quem está lhe atacando. E quando Israel ataca, ele ataca alvos militares. E aí a gente vê, né, o secretário da ONU, Guterres, e outros países, né, como infelizmente o posicionamento do nosso presidente. Não vou falar o que eu penso porque nem cabe falar o que eu penso, mas o nosso presidente, como também o secretário ali da ONU, eles falam que Israel está matando civis, quando na realidade Israel tem todo o cuidado para não atacar os civis e não atingir os civis. A questão é que já foi constatado que os civis e os reféns que foram levados de Israel no 7 de outubro, eles são usados como escudo humano para proteger a vida desses terroristas. Como a gente não sabe, não tem informação concreta, não saiu na mídia, nenhum veículo,
oficial na morte de Sinwar, né? Que é o líder hoje do Hamas, mas ele mesmo se cerca de reféns para que não seja eliminado. E todos os outros terroristas, né? Eles usam roupas civis, se misturam no meio da população, em hospitais, escolas, inclusive órgãos, né? Órgãos governamentais, e até mesmo órgãos ligados à ONU, estão ali misturados. E aí, quando Israel ataca estes terroristas, aparece civis mortos, porque eles estão com roupa de civis e estão usando civis como escudo humano. E aí a mídia, né, a opinião pública mundial, fica o tempo todo trazendo essa mensagem, e a gente sabe que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade, de que Israel está causando genocídio, que está matando civis. Por exemplo, tem circulado nas mídias sociais, né? O Egito não atacou Israel, Israel não atacou o Egito. A Jordânia não atacou Israel, Israel não atacou a Jordânia. São vizinhos de fronteira. Por que Israel está atacando na faixa de Gaza? Israel não está atacando os palestinos. E por que Israel está atacando no Líbano? Também Israel não está atacando os libaneses. Israel está atacando o grupo terrorista Hezbollah, que é o braço armado na região, Hamas e o Hezbollah, do Irã, que é conhecido como a cabeça da serpente, que comanda, que financia também, junto com outros financiamentos, que arma, né, esses grupos terroristas. Então agora Israel está atacando o Líbano, está fazendo uma incursão terrestre, porque tem uma resolução da ONU que diz que eles têm que ficar depois do rio Litani, mas eles, durante todos esses anos, usaram as aldeias ali, muitas aldeias perto da fronteira de Israel, para que o Hezbollah pudesse montar suas bases, cavar os seus túneis. Inclusive o plano era que junto com o Hamas, o Hezbollah invadisse Israel, o Hamas pelo sul, o Hezbollah pelo norte. Mas a data do Hamas se antecipou, e aí o projeto do Líbano, lá do Líbano, não, do Hezbollah, não pôde se concretizar. E o que Israel está fazendo agora é respondendo um ataque que já vem há quase um ano, de praticamente 9.000 mísseis que o Hezbollah tem lançado diariamente a Israel. E aí, quando Israel contra-ataca, né, a opinião pública mundial diz que Israel está usando força desproporcional, coitadinho dos libaneses, mas a guerra não é contra os libaneses, não é contra os palestinos, é contra essas duas facções terroristas que estão ali dia e noite atacando ou planejando os ataques contra Israel. Ontem, à noite, houve um atentado em Jaffa, ali na região de Tel Aviv, onde 7 pessoas morreram. E hoje o Hamas reivindicou a autoria desse atentado. Logo em seguida, quase simultaneamente, o Irã envia quase 200 mísseis balísticos. São mísseis supersônicos, que levam 12 minutos aproximadamente para sair do Irã e chegar até Israel. E, pela mão de Deus, nenhum destes mísseis atingiu um cidadão de Israel, que era o alvo do ataque, né? Os judeus, povo de Israel. Felizmente, teve a morte daquele palestino, que caiu aquele fragmento de míssil que foi abatido sobre ele. Me parece que mais uma morte de alguém na Jordânia, mas teve alguns problemas de infraestrutura, onde alguns mísseis atingiram. E agora, se Israel contra-atacar o Irã devido a esse ataque, que foi um ataque muito poderoso, a opinião pública vai dizer que Israel também não tem o direito de fazer isso. Então, o que me vem à mente é que existem dois braços
né, nesse conflito. E o que é interessante é que é um conflito tão importante que interfere até nas eleições do país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. E a gente vê todos os dias a mídia bombardeando Israel, bombardeando Israel. Eu vim fazer esse vídeo aqui para me posicionar ao lado de Israel e dizer que quem está cometendo crimes de guerra, não está respeitando o DIH, também o Tratado de Haia e todos os documentos, são estes países que estão atacando Israel. O que Israel quer é sobreviver. Como diz Golda Meir, né? Se os terroristas baixarem as armas, haverá paz. Se Israel baixar as armas, não existirá mais Israel. Essa é a realidade. Então, a luta de Israel hoje não é só por Israel. Também é por todos os ocidentais, né? Por todos os países democráticos que querem ser livres. Livres, poder ter liberdade de expressão, poder ter sua própria religião, poder ser um Estado laico, poder viver em paz. E parece que o mundo, através da mídia, não está entendendo isso ou tem algum interesse, né, por trás disso, porque a gente vê que muitos países não estão entendendo a gravidade do que está acontecendo lá. Aí ontem eu vi uma repórter, se eu não me engano, da Band News, não vou falar aqui se era Band News ou CNN, dizendo que Israel não vai vencer a guerra contra o Líbano, porque os libaneses, na parte terrestre, são preparados, são especialistas, mas ela só esqueceu de uma coisa, né? Nenhuma guerra que Israel entrou, ele perdeu. Nem no início, quando Israel não tinha toda essa capacidade militar, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra da Independência, e nos conflitos que existiram, Israel nunca perdeu. Por que ela acha que agora Israel vai perder? Por que eles acreditam que Israel perderia essa guerra? E eu deixo aqui, então, mais uma ponderação. Existe também por trás de tudo isso forças espirituais. A Bíblia diz assim, se não fora a mão de Deus estar sobre nós, há muitos nossos inimigos já teriam nos destruídos. E é verdade, é a mão de Deus que protege a nação de Israel. O povo eleito, o povo escolhido. E a gente vê que esta guerra vem se desenrolando. Hoje tiveram baixas, né, no exército de Israel no Líbano, soldados. Então, por exemplo, quando alguém ataca Israel, é muito fácil reconhecer quem é militar, porque eles estão fardados com uniforme militar. Mas quando Israel ataca para o outro lado, estão vestidos como civis, no meio dos civis. E interessante é que Israel protege os seus civis. Tanto que você pode perceber, está assistindo esse vídeo, que as baixas entre civis, a partir de 7 de outubro, são muito pequenas. Através de mísseis, praticamente zero. Ataques terroristas e civis, Israel protege os seus civis. Então eu gostaria de falar aqui também que essa guerra, para ela terminar, para ela chegar ao seu fim, a solução desse conflito, a gente vê Benjamin Netanyahu no meio dessa queda de braço entre a esquerda e a direita. Um lado quer que entre no Líbano, o outro lado quer que pare com a guerra em Gaza, que volte os reféns. Mas se os reféns voltarem, graças a Deus, porque as famílias querem ter os seus filhos, merecem, precisam eles de volta, seus pais, seus filhos, seus avós. Mas a guerra não vai terminar, porque a guerra não tem a ver com isso. O objetivo desses grupos terroristas é a eliminação do Estado de Israel. Você pegar lá, né, o Estatuto do Hamas, é a eliminação do Estado de Israel e do povo judeu. Isso já aconteceu outras vezes. A gente vê a festa de Purim, quando
Haman tentou exterminar o povo judeu. Depois nós vimos o Holocausto, quando Hitler tentou exterminar com os judeus. E a gente vê agora de novo se repetindo a mesma história. Né? E eu tenho certeza que assim como Hitler não ia parar quando destruísse os judeus, esses grupos terroristas também não vão parar se destruírem Israel. Eles vão continuar. E esses países ocidentais que estão fazendo toda essa campanha pró-terror serão os próximos. Porque a intenção é destruir os infiéis. E nós também, para eles, somos infiéis. É muito fácil a gente falar quando está sentado numa cadeira na ONU, distante do conflito. Quando está sentado na sua cadeira em Brasília, distante do conflito. Difícil é estar lá no meio, para entender o conflito, tudo que envolve essa geopolítica global, né? Eu vejo algumas pessoas vindo à mídia, falando, isso é muito importante, para que a gente entenda a base desse conflito. Então eu quero pedir a vocês que compreendam isso, enxerguem com óculos correto. Esse conflito pode acabar, pode, quando Israel, junto com os aliados, acabarem com o terror. Terror que já destruiu tantas vidas em tantos países, em tantos atentados. E eu tenho certeza que com a graça de Deus, que com a boa vontade do exército de Israel, com a boa vontade de governos aliados, Israel vai conseguir erradicar o terror no Oriente Médio. Conseguiremos impedir que o Irã produza suas bombas atômicas. E conseguiremos, então, que os países do Oriente Médio que já estavam olhando para o futuro e enxergando que a paz e essa democracia é o que tem de melhor para eles, como a gente viu o príncipe da Arábia, os acordos de Abraão e tantos outros países ali que já estavam estreitando relações, entendendo que a paz era o melhor caminho, isso vai prevalecer. Então vamos continuar, orando por Israel e olhando para esse conflito sem cair na armadilha tendenciosa das mídias. Vamos verificar os fatos, vamos acompanhar, vamos analisar, vamos pensar melhor e vamos apoiar quem está do lado da vida e não do lado da morte, quem está do lado da paz e não do lado do terror. Que Deus abençoe a todos. Em breve a gente volta com outro vídeo aqui, conforme for se desdobrando, desenrolando os acontecimentos, a gente volta aqui para conversar um pouco. Deus abençoe a todos.